Vou conversar a partir de agora com o promotor de Justiça e Eleitoral, doutor Antônio Fernando Ferreira de Andrade, que vai falar sobre como é que se encontra a fiscalização por parte da 63 Zona Eleitoral aqui na cidade de Souza. O senhor já andou visitando, inclusive, outras cidades e também Souza. Como é que está esse setor? A fiscalização tem sido feita de forma descentralizada. Nós temos as equipes de propaganda, temos os consórcios junto à polícia, os bombeiros, polícia civil também está trabalhando junto conosco. E em algumas situações, este promotor mesmo e a própria magistrada eleitoral já tem pontualmente feito situações de apreensão e até de ocorrências dentro da propaganda eleitoral. O senhor tem orientado também o eleitor a ficar atento em algumas anormalidades nas suas ruas, nas suas cidades. Claro, nós temos visto que, de acordo com aquela história do pacto que foi firmado, partido, candidato e coligação está se comportando de uma forma bastante razoável. Entretanto, as pessoas do povo às vezes exorbitam nas suas paixões e nos seus afetos pelo candidato, de forma que podem cometer irregularidades, prejudicando a si mesmo e ao candidato que pretenderiam favorecer. Doutor, apesar das coligações estarem cientes dos seus deveres e direitos, algumas delas acabam aplicando aquele velho se colar colou e abusando, em alguns casos, da justiça eleitoral. Mais uma vez, para reforçar, qual a orientação que o senhor traria para essas coligações? Bom, a partir do momento em que todas andaram conosco assinando o pacto, são elas cientes das obrigações e das restrições que têm. Então, aquela velha máxima mencionada do se colar colou, hoje não cola mais, porque as regras foram estabelecidas pelos próprios participantes do jogo. Sabem eles, através dos candidatos, dos partidos ou das coligações, se quebrarem o pacto ou transgredirem a lei eleitoral geral, estão cientes de que nós sabemos que fazem espontânea e volitivamente. Já tem alguma denúncia formulada por alguma coligação de abuso? Sempre há processos de reclamação quanto à propaganda irregular, quanto à colocação irregular de meios de divulgação. Há também pedidos de direito de resposta. Tudo tem sido processado na normalidade dentro da Justiça Eleitoral. Quais os crimes que podem levar à apreensão de um veículo, à prisão de um eleitor ou até mesmo de algum membro da coligação? No caso de veículos de propaganda, se não forem veículos que estiverem regularizados perante a Justiça Eleitoral, não podem fazer propaganda de forma nenhuma. O comportamento do veículo regularizado é aquele que todo mundo já conhece, basicamente dentro dos limites de volume de som, sempre em movimento e evitando o volume naqueles locais onde há órgãos públicos ou agremiações religiosas, entre outros, que é do conhecimento de todas as pessoas que fazem essa questão da propaganda. Quanto aos veículos particulares, esse é um ponto que nos chama muita atenção, porque às vezes o particular acha que está fora, está externo a essa situação de propaganda, e não está. Pelo contrário, o particular está proibido de fazer propaganda, e se de qualquer forma, no som interno do carro, naquele som que fica na mala ou no paredão que esteja rebocando, fizer, estará incidindo num ilícito eleitoral que no mínimo fará com que a propaganda seja cessada imediatamente e o carro apreendido, podendo, é claro, resvalar em providência junto à Justiça Eleitoral e à Justiça Criminal, como, por exemplo, um processo no Juizado Especial por contravenção de perturbação de sossego ou de trabalho alheio, ou mesmo um crime ambiental, que aí seria mais grave, com inquérito policial e prisão em flagrante. Ainda faltando 35 dias para a eleição, haveria possibilidade da convocação de tropas federais para Souza ou isso não é necessário? É um assunto que ainda não foi tratado pela administração da Justiça Eleitoral em reunião, e aí eu digo os dois magistrados e os dois promotores. Mas a gente sabe que culturalmente já é um evento que ocorreu e não está descartado. Foi apreendido um veículo na data de hoje. Qual o crime que esta coligação estava praticando para ter esse veículo apreendido? Nós falávamos agora, coisa básica da propaganda eleitoral. Veículo cadastrado, mas parado e com o som ligado, fazendo propaganda a menos de 200 metros de um órgão da administração, a Receita Federal, e de uma agremiação religiosa onde estava ocorrendo sim uma cerimônia fúnebre. Então nós teríamos ali pelo menos 3 irregularidades dentro da propaganda, nesse caso específico. Para um eleitor fazer uma denúncia de alguma coligação, algum ilicitude ocorrido no local,
deve procurar o Ministério Público, outros órgãos competentes para se formular a queixa? Basta fazer o quê? Os órgãos de fiscalização hoje, como nós dissemos, de forma descentralizada, são o Ministério Público Eleitoral, a Magistratura Eleitoral, estes funcionando na Promotoria de Justiça e no cartório, podem ser contactados, e os órgãos de Polícia Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros.